A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a este canal. Peço orações aos irmãos, porque tenho travado uma guerra espiritual para poder fazer esse vídeo. Tenho sido atacada pelo diabo e os seus demônios na minha família e minha vida para prejudicar a obra do Senhor. Mas o sangue de Jesus tem poder para destruir as hostes infernais. Orem por esse trabalho, irmãos, porque muitas vidas serão libertas e vão ser alertadas sobre o satanismo nesse mês de outubro. E assim, Misael começou a perceber que o black metal o atraía ainda mais. E ele começa a se interessar sobre o satanismo e como os integrantes da banda tinham sucesso. Ele queria saber mais sobre o satanismo, queria conhecer e ser satanista, pois Misael começou a pensar que teria poder, dinheiro e que ia conseguir tudo o que queria depois de se envolver com o black metal. Omar e Misael começaram a investigar e a conhecer o satanismo, a ir atrás de lugares aonde se pratica o satanismo. Através de Omar, Misael vai com o mesmo a uma chácara chamada Laguna 2000 para se encontrar com um homem que possuía um nome estranho. Ele se chamava Legião, referindo-se à legião de demônios escuridade. Omar cumprimenta a legião, mas ele profere palavras de ódio a Omar e desaparece do nada. Passado 3 dias, estava Misael na casa de Omar e alguém bate na porta. Ao abrir, se deparam com um homem alto, loiro, cabelos encaracolados, cheios de tatuagem no braço. Mas Omar não o conhece. E este homem diz: "Olá, Omar, tudo bem?" Omar, espantado, diz: "Como você sabe o meu nome e meu endereço? E quem é você?" "Eu sou Legião, aquele que você cumprimentou na chácara. Mas não importa como te achei. Eu vim aqui porque faço parte e represento as bandas de rock black metal aqui de Coenquivilla. E eu posso te fazer famoso e rico." Ao dizer essas palavras, Legião põe na mão de Omar um livro com instruções de como entrar e conhecer o satanismo. Assim, Omar e Misael começam a ler o livro e, ao fazê-lo, começam a ouvir sons estranhos, vozes, e as coisas em relação ao rock começam a melhorar em favor da banda de black metal que Omar e Misael estavam abrindo. Omar começa a ter sonhos com demônios, a ver coisas estranhas, e Misael entende que eram os demônios se comunicando com ele. Então, Omar forma a banda e, depois de formada, liga para a Legião e diz: "Estamos prontos." Legião diz: "Muito bem, mas antes de começarem, vocês devem participar de um evento de black metal que darei." E dá o endereço do local e o horário para eles estarem presentes. Misael não fazia parte da banda, mas Omar
como seu amigo disse que o levaria junto. Misael tinha apenas 13 anos quando acompanhou Omar ao evento de black metal. Ao chegarem no evento, foram recebidos por homens de preto e perguntaram para eles quem eram. Omar responde: nós somos a banda Tristeza de Lúcifer, que está sendo formada. Então, aqueles homens de preto deixaram entrar no clube. Quando os jovens entram no clube, Legião já estavam esperando eles e veio pessoalmente cumprimentá-los, um por um, com um sorriso, apertando as mãos dos integrantes da banda. Mas, ao chegar perto de Misael para cumprimentá-lo, Legião não aperta sua mão e vira-lhe o rosto. Misael, atônito e desconcertado, vai atrás dele e lhe pergunta: por que você não me cumprimentou? Qual é o problema? E Legião responde, olhando para Misael com muito ódio e muito nojo, e lhe diz: porque você tem uma mãe que é cristã, que é evangélica, que é crente. Misael fica surpreso e pensa: mas como ele sabe que minha mãe é crente, é cristã? E assim o evento começa. Tem início uma banda de black metal e começam a tocar uma música alta e estranha, com sons estridentes. Os jovens começam a pular e a ficar eufóricos. Misael começa a sentir uma presença estranha no recinto que não havia sentido em nenhum momento de sua vida. De repente, sente que alguém invisível dá um soco em seu peito e uma força estranha entra dentro dele e o derruba no chão. E Misael começa a passar mal e a se contorcer e levanta para pedir ajuda, pedir socorro. Mas, ao se levantar, ele percebe que alguns dos integrantes da banda também estão desmaiados. Outros estão espumando pela boca e se contorcendo, outros batendo a cabeça na parede. Misael, com 13 anos de idade, fica muito assustado e pergunta: o que está acontecendo? Por que todos estão agindo assim? Ficaram loucos? O que houve com eles? Ao se levantar do chão, o homem chamado Legião vem com um sorriso e abraça Misael e diz: agora sim, rapaz, agora sim. Agora você é um dos nossos. Aperta a mão de Misael e o abraça e diz para Misael: você é uma pessoa diferente, você é especial. Misael pensava que ele falava da música do rock, mas ele hoje entende que Satanás estava armando uma cilada para ele. Então Legião diz para ele: mas você precisa fazer uma coisa urgente se você quiser entrar na banda e ser famoso. O que é que eu preciso fazer? Saia da sua casa. Saia da casa da sua mãe imediatamente. Não tenha mais contato com ela. Se desligue de sua mãe, porque ela te influencia e ela te atrapalha e também irá nos atrapalhar. Irá influenciar você contra nós. Somente quando você sair de lá, ficar longe dela, aí sim você vem e me procura. Mas enquanto você estiver lá, não poderá entrar na banda.
Logo após esse episódio, Omar apresenta um outro líder que diz ser o líder principal de uma seita satânica e é responsável para colocar no sucesso as bandas de black metal de Coahuila, no México. Então Omar faz a seguinte pergunta para os integrantes da banda: quem quer ser da banda oficialmente tem que ser satanista e estudar o ocultismo. Mas quem não quiser pode sair agora. Mas quem ficar deverá escrever uma carta com 3 pedidos para Satanás para estudar o satanismo e enterrá-la no lugar escondido, numa mata, e esperar pela resposta dele. E Satanás vai te responder de um modo sobrenatural dentro de 7 dias. Mas se dentro de 7 dias Satanás não responder a carta, não revele quem sou e não venham mais a este lugar, pois Satanás rejeitou vocês. Então, os olhos de Misael foram vendados, cortaram a sua veia e o sangue escorreu, firmando o conteúdo da carta. Misael leva a carta a esse lugar desabitado. Esperava demorar 3 dias, mas demorou somente 1 dia e a carta foi aceita por Satanás. Misael se surpreende, porque a carta foi aceita apenas em 1 dia. E o líder da seita o abraça e diz: bem-vindo, Misael. Satanás respondeu seu pedido. Realmente você é uma pessoa diferente, especial. Misael então começa a estudar sobre o ocultismo e descobre que o satanismo é uma seita, uma concentração enorme em todo o mundo e que está ativa, em pleno vapor. Misael descobre que há 7 níveis no satanismo, que a pessoa que entra tem que estudar e para ser promovida nos níveis tem que merecer até graduar-se. Então, Misael começa a praticar a magia. Começa com pequenas magias, com tarô, leitura de cartas, leitura de pedras, que são os búzios, e depois passa para a bruxaria, que são amarrações para destruir as vidas, destruição com sacrifício de sangue, de vidas animais, cadáveres humanos. E cada vez mais, para subir de nível, tinha que derramar o seu próprio sangue para o mal. E Satanás diz a Misael: nós temos um inimigo na terra. Esse inimigo é o nosso inimigo número 1, que são os cristãos, a igreja, os cristãos evangélicos pentecostais, os fervorosos.